lá. Você já parou para pensar que quando o seu corpo dorme, a sua alma acorda? Você já sentiu sensações do tipo acordar de manhã, olhar para o teto e tentar se mexer e não conseguir? É muito provável que você já tenha passado por isso. Outra coisa, você já teve uma sensação de um sonho totalmente, plenamente lúcido? Porque o que acontece é o seguinte, quando o nosso corpo dorme, a nossa alma acorda. Para a gente falar um pouco mais disso, antes de falar um pouco mais disso, eu preciso te explicar algo. Eu sempre tive, na minha existência, eu sempre tive na minha vida um fenômeno, e esse fenômeno é o seguinte: durante o sono, desde pequeno, aconteciam coisas comigo, e essas coisas me direcionavam para tomar atitudes, para desistir de uma coisa, para abrir caminhos para outra, e sempre isso aconteceu. E eu me lembro que muitas vezes essas mensagens eram não só coisas para mim, mas para coisas de pessoas e situações que estavam ao meu redor. Não era simplesmente receber um número que era para jogar na loteria, ou um bicho para eu jogar no jogo do bicho. Ou seja, durante o sono, em outras palavras, quando eu dormia, eu sempre recebia mensagens. Essas mensagens serviam para mim ou para outras pessoas. Mas isso desde pequeno. Eu não entendia que fenômeno era esse. Eu não entendia, por exemplo, quando eu acordava, que eu sentia que eu olhava para o céu, olhava para o teto do meu quarto e o meu corpo não conseguia se mexer, eu não sabia o que era aquilo. Outra sensação que eu tinha também é a sensação de que eu estava inchando, que eu estava crescendo. E as pessoas diziam para mim que aquilo era porque eu estava em fase de crescimento. O fato é que existia um fenômeno acontecendo comigo que é um fenômeno anímico, um fenômeno do ser humano, um fenômeno que é possível para qualquer um. E eu quero saber se você já teve essa experiência. A experiência que nós falamos aqui é a experiência da viagem astral, da projeção astral, da emancipação da consciência, do desdobramento. Tem vários nomes de várias filosofias que existem por aí. A ideia é o seguinte: para você entender isso e para você entender se aconteceu contigo aquilo que aconteceu a minha infância inteira, eu não sabia explicar e agora continua acontecendo, mas isso ajuda a minha vida. Hoje eu utilizo esse fenômeno da alma para melhorar a minha vida, para me curar, para conseguir cura, para conseguir treinamento espiritual. Eu já vou explicar para você. Esse fenômeno da projeção astral ou fenômeno da viagem astral é o seguinte: nós estamos aqui na Terra, nós não somos o corpo físico, nós estamos no corpo físico. Há em nós uma consciência que se mistura ao nosso corpo físico. Essa consciência já foi chamada de psicossoma, já foi chamada de Ka, de Nefesh, de Espírito Santo, de Perianto, de corpo, de magnetismo animal. São vários nomes. E você já ouviu falar como aura. E dentro da aura nós temos os chakras. Você já deve ter ouvido falar aquilo que Paulo de Tarso chamava na Bíblia de corpo de luz. Então nós estamos falando aqui do corpo de luz. Tá bom? O corpo de luz é o nosso corpo de energia, o nosso campo de energia associado à nossa alma. Portanto, quando o corpo físico morre, no final de uma existência, a alma não morre. E por isso que a nossa vida não se encerra. A vida daquele corpo físico se encerra. A Bíblia diz: nunca se nasce duas vezes, o mesmo corpo não nasce duas vezes. Só se morre uma vez. É verdade, o corpo físico só morre uma vez. Não existe a ressurreição da carne, ou seja, aquela carne que morreu volta. Não, isso nunca vai acontecer, porque vai contra as leis da matéria. Entretanto, o corpo espiritual nunca morre. E se ele nunca morre, ele não vai nascer. Ele só vai renascer. Então a questão é o seguinte: quando você dorme, o seu corpo físico relaxa para o seu metabolismo se reciclar, mas o seu corpo espiritual se desloca temporariamente do seu corpo físico e experimenta na dimensão não física, afinal o corpo espiritual é não físico, a tal da viagem astral. E essa viagem astral, ou a viagem da consciência, ou a viagem da alma, ou qualquer nome que você queira dar, te possibilita que você tenha fenômenos durante o sono. E que fenômenos são esses? Olha, o que eu mais gosto de usar hoje não é saber o que vai acontecer amanhã. O que eu mais gosto de usar hoje é a ideia de que eu posso sinceramente, tranquilamente, melhorar minha vida enquanto eu durmo. Imagina você poder curar a ansiedade enquanto você dorme. Imagina você poder curar o medo enquanto você dorme. Imagina você poder acelerar um aprendizado, aprender uma outra língua, aprender um tema difícil na faculdade, ou um trabalho mais difícil, ou não saber como fazer uma mudança na sua vida e utilizar o recurso do sono para melhorar isso. Você acha que isso é bom demais para ser verdade? Não é não, isso é possível. Eu já consegui várias mudanças na minha vida aplicando uma técnica simples de se preparar para dormir e conquistar com isso aprendizados de cura, de transformação durante o sono. Agora, muita gente fala de que religião é essa? De religião nenhuma. Você
consegue ver em várias passagens, tanto das escritas antigas egípcias, quanto passagens da própria Bíblia, quanto passagens que você pode ver no Bhagavad Gita. Você vê várias literaturas sagradas situando a questão da viagem astral. E a viagem astral, sendo da alma, não é dessa ou daquela religião. É uma propriedade do ser, é uma propriedade do ser humano. E aí o que acontece é o seguinte: quando eu atendi em consultório, muitas vezes eu recebi pessoas. Eu me lembro de uma consultante da cidade de Gramado, que ela chegou para mim falando: olha, eu me sinto inchando quando eu vou dormir, a minha mãe fala que é fase de crescimento, só que a fase de crescimento já passou faz anos, eu sou adulto e eu não sei o que eu faço. E eu me lembro também aqui da cidade de Nova Petrópolis, a Patrícia, a minha amiga e minha sócia, ela também atendia um rapaz que também falava da mesma coisa. Ele se via flutuando no quarto, ele via coisas estranhas e ninguém explicava. E, inclusive, levaram ele para uma religião e falaram que ele estava com um demônio no corpo por conta disso. Mas isso aí é uma faculdade do espírito, independe até da crença de Deus que a pessoa tem. Porque é uma faculdade da sua alma, uma propriedade do ser. Quando uma criança chega perto de 1 ano, ela começa a andar. Ou mais um pouquinho, ela começa a falar. E o ser humano, quando ele vai se desenvolvendo em determinados momentos, as suas faculdades psicoespirituais começam a revelar. Assim como uma semente que germina, uma flor que aparece, que surge. A gente não tem como controlar isso, tem como aprender a lidar com isso. E tem como explorar isso. Por exemplo, você aprender a usar essa saída do corpo para ter treinamento espiritual, para aprender mais sobre matemática, para aprender mais como lidar com a sua mãe, para aprender mais como melhorar o seu emprego e mudar a sua prosperidade. Esse é o ponto. Mas esse tema eu posso falar mais em outros vídeos, como transformar a sua vida através dos treinamentos espirituais. Mas hoje eu quero te ajudar a perceber que, se quem sabe você já teve uma viagem astral, uma projeção astral e não percebe. Vamos a alguns elementos, algumas dicas que podem ajudar você a perceber se você teve ou não uma viagem astral. Vamos lá. 1. Você teve um sonho muito nítido, muito claro, muito realista. Esse sonho, a gente chama de sonho lúcido. Ele tinha uma percepção de realidade muito incrível, era muito nítido. E ele tinha uma espécie de início, meio e fim. Não era uma confusão de coisas que entra uma coisa e sai outra. Outra coisa. Outra opção de projeção astral, de viagem astral. Você encontrou um parente desencarnado. Esse parente desencarnado estava na luz ou não tão na luz e te deu uma mensagem. Aquela mensagem foi muito clara. Foi uma mensagem muito clara. E, de novo, teve início, meio e fim. Certo? Terceira coisa, quando você vai dormir, você percebe um inchaço, uma expansão muito grande que você até nem sabe direito o que aquilo significa. Quarta dica, quando você está querendo relaxar, está querendo dormir, você sente solavancos assim, parece que você está caindo de algum lugar, ou porque você acordou, ou porque você foi dormir. Isso é um acoplamento da aura, do corpo espiritual se ajustando, ou saindo mais ou saindo menos. Quinto, e uma das mais relevantes, quando você acorda, você tenta se mexer e não consegue. E por quê? Porque o seu espírito acordou o seu corpo, mas ele ainda não está plenamente acoplado ao seu corpo físico. Então, embora você está conscientemente ligado ali na situação, o seu corpo físico não reage àquilo que o seu corpo espiritual, a sua consciência reage. E essa é uma das maiores características. Se você já sentiu alguma desses 5 sintomas, existem outros, mas esse aqui é um muito comum, pode ter certeza que você já teve uma viagem astral. Tá bom? Tá certo? E eu tenho certeza que o ser humano, quando ele descobrir e ele perceber que os treinamentos espirituais pode ser mais um recurso poderoso para ele crescer, evoluir, melhorar, nós vamos mudar o mundo do jeito que ele está aí. E fazendo isso com os pés bem calçados no discernimento, com foco numa visão saudável de ver a vida, com respeito a todo mundo, melhorando a si mesmo, trazendo a responsabilidade das coisas que estão ruins para cada um de nós e fazendo a nossa parte para mudar a nossa realidade. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e uma boa viagem astral na sua vida. Valeu!